quase 90 anos, né? Então vou pegar assim, pegar um pouco o gancho do texto mesmo, por onde eu tentei, porque acho que já é uma questão a se lidar, né? O que falar do limite hoje em dia, para que limite hoje em dia, né? Um filme que, enfim, para mim não, mas pode parecer muito datado. Em geral, os discursos em torno do limite datam muito o filme, muito mais do que deviam. Eu tentar, enfim, construir em torno de 4 pontos aí nesse texto, que seriam, primeiramente, como que o filme dialoga com a própria época dele aqui no Brasil. Em segundo lugar, como que ele dialoga com a própria época dele no mundo, né? Sabendo aí que Mário Peixoto passou boa parte da vida dele na Europa, entrou em contato com as vanguardas da época, então tinha uma relação direta aí com esse cinema feito no mundo inteiro naquele período. Terceiro lugar, uma tentativa de inserir esse filme numa história de cinema menos vertical e mais horizontal, o que ele traria, ou com o que ele dialoga ao longo da história do cinema, né? Se é que é um filme que em muitos sentidos parece um monolito, assim, eu gostei dessa palavra que o Valente usou lá, que é um filme muito isolado de tudo, né? E você encontra pontos de encontro, mas eu não consigo pensar em nenhum filme qual eu posso falar, esse filme é muito parecido com esse, né? É um filme muito diferente de tudo, quanto mais pro período que ele foi feito, né? E por último, uma tentativa de entender, né, justamente esse caráter, ou como foi a recepção do limite e a que fins ele foi utilizado ao longo desses 90 anos, né? E foram para vários, né? E aí tentando falar aqui do que talvez seja, que é frequentemente pouco comentado, o sentido particular que esse filme adquire na época em que ele foi feito, correlacionando ele com os outros filmes daquele período e com o Brasil daquele momento, né? Sabendo que é um filme, que é um roteiro escrito dentro das várias histórias aí contadas sobre esse filme, são várias mesmo, né? Acho que cada um aí conhece um pouquinho, ninguém conhece tudo, porque acho que nem o próprio Mário Peixoto permitiria que ninguém conhecesse todas as histórias do filme. A maioria deles, inclusive, ou várias deles, ele inventou, a começar pelo próprio filme, né? Assim, o filme nunca existiria, porque a primeira confecção da edição do filme gerou uma cópia, que foi a cópia feita para a primeira exibição do Chaplin Club, um cineclube que existia para discutir o cinema como arte aqui no Brasil nos anos 20, 30, né? E não seria a cópia final do filme, seria uma cópia feita para aquela exibição. A cópia final ele teria depois realizado com outras 4 partes, enviado para o MoMA, para o Rockefeller. Porém, essa história é muito questionada hoje em dia, não tem nada que comprove, o filme teria desaparecido lá no MoMA, não tem nada que comprove isso, mas segundo o próprio Mário Peixoto falou isso até os anos 80, né, que o filme de verdade era esse filme, né? Então a gente fala de um filme que a gente nunca tem plena certeza. Eu acho que isso faz parte do próprio filme, na realidade, né? Mas dentro da concepção do filme, o filme teria sido concebido, né, como uma resposta ao Brasa Dormida do Humberto Mauro, depois de uma sessão no Chaplin Club em que ele teria sido provocado a escrever um roteiro, né? Então é um filme que dialoga em algum nível com a produção cinematográfica brasileira ali daquele momento. Acho que um momento que é marcado por filmes como o Barra Humana e o Mulher, e os próprios filmes do Humberto Mauro, talvez o Lábio Sem Beijos mais diretamente, mas filmes que afirmam uma nova condição da sociedade brasileira, saindo a partir da Revolução de 1930, saindo de uma República Velha e, por um lado, se industrializando, por outro lado, afirmando o universo do trabalho, afirmando uma vida jovem, né? Isso pauta todos esses filmes que eu mencionei, né? Uma vida jovem, o protagonismo da mulher, né? Tem um filme chamado A Mulher, o Barra Humana, que é um filme que tem como protagonista personagem feminina também, e enfim, um novo mundo ali nascendo, né? E diante desse cenário, o Mário Peixoto me parece ter uma visão extremamente pessimista sobre esse novo Brasil,
não pessimista nostálgica, mas pessimista de bom, não vai dar muito certo. Essa ideia de industrialização, essa ideia de progresso, né? O Brasil vai se industrializar a partir dos anos 30 e pautado numa ideologia do progresso e do trabalhismo que me parecem tá em choque aqui com o que o Mário Peixoto parece acreditar, que é talvez mais, por um lado, uma ideia de aprisionamento do homem à natureza, a própria ideia de limite, né? A própria imagem mais sintética do filme, né? Ou simbólica, bem diretamente simbólica, das mãos algemadas, que ele viu numa revista ainda quando morava na Europa, né? E, enfim, por outro lado, a ideia de tédio, né? Um tédio aí que é produtivo, né? O tédio em contraposição à ideia de progresso, né? O progresso como aquilo que constrói coisas que vão para algum lugar, que se encaminham, que eventualmente chegam a um fim útil, né? Que desenvolvem coisas, né? Contra vamos dizer assim, um tédio que ele me parece investigar, um tédio como quase natural da vida, né? De modo que eu acho que está presente no filme aqui muito como através de um excesso de imagens, um tédio criado pelo excesso, por uma certa proliferação de imagens contínuas sobre ações muito básicas, ações muito banais, ações muito primordiais, né? Lembrando que a gente está falando de um cara que, embora o Limite seja essa mitologia toda, dedicou boa parte da vida dele a um livro. Na verdade, ao trabalho como escritor, escreveu um livro de 6 volumes em que praticamente nada acontece enfim, um livro volumosamente sobre um cara deitado numa cama e pensando, né? Então eu acho que tem certas afirmações aí, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista narrativo, quanto dos signos que aparecem no filme, né? O cinema, o próprio cinema como signo, o trem, enfim, a mulher costurando, né? Diversas coisas que aparecem no filme como uma negação dessa ideia desenvolvimentista surgindo ali naquele Brasil, né? Em segundo lugar, uma relação aí com o mundo, né? Com o cinema produzido no mundo, cinema de vanguarda, principalmente o francês e o soviético, né? Eu acho que ali você até enxerga um pouco, talvez num Dovzhenko, num filme desse, talvez num Kessanov, né? Talvez, enfim, no L'Herbier, né? Mas de figuras da vanguarda dos anos 20, o mundo inteiro, que era uma vanguarda extremamente utópica, que acreditava na possibilidade aí enfim, onde tanto a máquina como a cidade, como o signo dessa máquina, da cidade moderna, pareciam aí como elementos de realizações ou de caminhos dessa utopia, né? As premissas estéticas, né, partiam aí da possibilidade ou da procura inventiva pela criação de algo novo, né, de um novo formato estético, de uma nova ideia ou concepção de arte que transformaria o mundo, né? Isso pauta basicamente todos os movimentos ali das vanguardas dos anos 20, com o qual o Mário Peixoto entrou em contato, né? Bom, ao mesmo tempo que ele me parece aglutinar, ou ser uma espécie de síntese dessas vanguardas dos anos 20, pegando características do construtivismo, no método de montagem, nos formatos de enquadramento, né? A investigação aí, sobre uma natureza fotogênica da imagem muito típica dos dito impressionistas franceses, né? A forma como você filma, a forma como os elementos do mundo, os movimentos do mundo, de algum modo imprimem uma força ao serem filmados, se tornam significativos, se tornam você filmar as árvores, você filmar o movimento da água, você filmar o vento, né? O movimento causado pelo vento, né? Isso ser fotogênico, isso de algum modo trazer aí uma força à própria imagem e isso tornar objeto de investigação, né? Ao mesmo tempo, eu acho que justamente por essa negação de uma ideia de utopia e a colocação, o estabelecimento de um limite para o ser humano, um limite para o homem diante do mundo,
né? Me parece ser ao mesmo tempo uma negação desse mesmo modernismo. Então é um filme muito único ali naquele momento, tanto ao nível do que foi feito no Brasil, tanto quanto o que foi feito fora, né? Eu não consigo pensar um filme que faça o que ele faz, nem nesse sentido de aglutinar. O que eu acho mais próximo é o Terra, do Dovzhenko, mas nenhum que consiga de fato aglutinar essa concepção temporal que esse filme tem e essa capacidade de trazer as premissas estéticas de uma coisa para dentro de si e ao mesmo tempo utilizar elas como método de negação da base disso, né? Então acho que o filme adquire naquele momento um sentido. Eu acho que é um filme muito à frente de seu tempo, aí indo para o terceiro ponto, né, onde ele se insere, com o que ele dialoga de fato na história do cinema, né? Ele me parece antever algo que vai acontecer a partir dos anos 50, né? Principalmente no final dos 40, 50, mas que está muito ligado a uma ideia de cinema moderno, onde aquilo que aparentemente não era artístico ou não interessaria num filme, os movimentos, os intervalos, as andadas, as caminhadas, né? Aquilo tudo que é cortado, você anda de um lugar para um lugar, você pega o momento que você saiu, você pega o momento que você chegou, né? E está subentendido que o cara andou dali até ali e chegou àquele lugar. Você pegar esses intervalos, né? Isso se tornar o objeto, né, do próprio filme, né? Muito mais do que os momentos dramáticos propriamente, né? Então o Limite me parece antever isso e construir o seu filme basicamente a partir disso, né? A partir dessas caminhadas desses personagens aí em processo de decadência, quase ao mesmo tempo vítimas e algozes desse mundo, enfim, que vão eventualmente ir a lugar nenhum, né? Vão para um barco, ficar num barco, eventualmente perdidos ali no meio do nada, num mar que é filmado sem horizontes declarados, sem algo que você consiga olhar um além, né? Na maioria das vezes, inclusive, filmado de cima para baixo, enfim, chapando mesmo a figura contra o chão ou, ao contrário, contra o céu. Bom, acho que para começar a conversa sem tentar fechar muito limite num assunto, acho que pode ser por aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Quem já tinha visto o filme? Boa parte. Boa parte já tinha visto. Eu calculei tipo metade, parece. Mas... Fiquem à vontade. Fala você então. Assim, acho que é um filme com muitos assuntos e é um filme sobre o qual existe, você pode um pouco contar a história do cinema brasileiro, você pode fazer uma espécie de linha que atravessa a historiografia do cinema brasileiro através do Limite, desde as ligações do filme à sua época, um pouco como o Pedro falou, em relação ao Chaplin Club, em relação a Pedro Lima, todas as figuras do cinema, as principais figuras do pensamento do cinema pensado como arte no Brasil desde então, e depois, nos anos 50, a relação dos artífices do cinema moderno brasileiro em relação ao filme, e o período posterior dos 70, 80, 90, de uma espécie de reabilitação, eu acho que do filme, depois a circulação plena do filme, enfim, ele atravessa os períodos do cinema brasileiro um pouco revelando a cada época uma espécie de nova faceta, o que me leva a pensar o filme, digamos, algo que a gente pode chamar de um momento mais contemporâneo, onde não é difícil ver no filme, por exemplo, até eu fiquei pensando agora no final, uma coisa um pouco óbvia, mas, por exemplo, a ideia de fluxos é muito importante para o filme, né?
que é uma ideia que vem na historiografia pensada em relação ao cinema produzido a partir do final dos anos 90, onde os ritmos do mundo, os ritmos do corpo se tornam matéria cinematográfica e, enfim, os filmes começam a se estruturar em torno dessas ritmias que não são exatamente psíquicas ou propriamente dramáticas. Limite parece ter uma espécie de germe desse tipo de ímpeto, que é também um ímpeto, porque curiosamente, ao mesmo tempo que é um filme que a gente pode dizer extremamente subjetivista, do ponto de vista, ele parece estar quase o tempo todo, isso é parte, acho que, do paradoxo dele, tentando consubstanciar estados da alma dos personagens, né? Tudo parece querer expressar, paradoxalmente, porque de uma maneira muito barroca e muito vivaz, a forma de uma melancolia muito voraz, né? Ao mesmo tempo é uma vida tudo profundamente parada, que é revelada por uma espécie de exuberância e de um multiperspectivismo obsessivo, na verdade, né? É o que há de mais estático e parado e sem acontecimento, é descrito como uma espécie de torrente de perspectivas, de imagens. Então é muito curioso, né, que tem um desejo de uma espécie de expressão de sentimentos, mas eu acho que não é contar toda a verdade sobre o filme, dizer que esses sentimentos são propriamente individuais. Tem um jogo entre o que está dentro e o que está fora, né, o que é do mundo subjetivo daqueles personagens que vivem ali certas limitações, e um pouco esse interesse. Eu não acho que o interesse do Limite pelas coisas do mundo, os objetos, o mar, os pássaros, o espaço, é somente um interesse metafórico. Eu acho que tem ali um desejo de produção de afinidade. Não é que uma pedra é igual a uma pessoa. De fato, eu acho que para o Mário Peixoto não é. E nem mesmo para o Limite é. Mas existe uma dinâmica ali de trocas, de uma coisa que se torna interna e externa, que é também uma espécie de algo que a gente encontra com mais numa escala maior no pensamento das artes. Eu acho que nos últimos talvez 25 anos, assim, né, um desejo animista, um momento onde o próprio homem, o ser humano, entende ali o pendor narcísico da sua produção de conhecimento e entende que ele ocupa uma escala que pode se comparar às coisas, aos animais, às outras crenças, às outras perspectivas e tal. Eu acho que o Limite também tem um germe desse tipo de relação entre o humano e o espaço, e uma força expressiva do que não do que não é da ordem do humano, né? Eu acho que é um filme que exala esse tipo de característica, eu quero dizer, acho que tem uma força contemporânea aí, e eu acho assim, e pensando também, eu acho que é muito difícil, até no cinema brasileiro, o Pedro falou de não haver muitos herdeiros diretos, acho que encontrar longas metragens que tenham ali um enredo narrativo e que tenham tamanho desejo conceitual, né? Filmes que se fazem a partir de um mote conceitual, filmes de longa metragem, e que sejam tão explicitamente desdobramentos de um mote conceitual, né? É difícil você achar filmes que tenham essa... Em geral, você vai achar talvez filmes experimentais, com perspectivas plásticas que são o próprio objeto, mas esse tipo de combinação entre um mote dramático que se liga a uma espécie de mote plástico, conceitual, rítmico, é uma coisa difícil, inclusive na história do cinema. Até você procurando no próprio impressionismo francês ou no cinema russo, não é exatamente isso, né, que você encontra. Você encontra procedimentos comuns, Epstein, cinema russo e tal, mas, por exemplo, tem aqui também uma coisa que eu acho que marca o Limite, em relação ao que eu estava dizendo também, é que, ao contrário, por exemplo, de um Epstein, o desejo não é tanto pelo rosto, né? Tem inúmeras vezes onde você está ignorando, onde você não quer o rosto,
a marca individual. Você filma quase todo mundo pelos pés, por uma ligação com o espaço, por uma coisa que não marca tanto quem é quem. Parece que é uma coisa que passa pelas pessoas, tem um desejo ao mesmo tempo. Isso é que é curioso. E o próprio Mário, como essa figura, né, com um ego imenso, com uma espécie de persona maior que o mundo. Entretanto, o filme também conjuga uma espécie de anti-individualismo, eu diria, no sentido que ele descreve processos que se metaforizam, que passam de uma coisa para outra, que se ressignificam. A montagem do filme, ela é um amplo exercício de afinidades entre as coisas, né? O cabelo que parece o mato, que parece a terra, que parece o pé, que parece a parede, e o fio elétrico, que é o fio que liga as pessoas. Enfim, as coisas elas têm esse amplo estudo sobre a solidão, ele é ao mesmo tempo um amplo exercício das afinidades visuais do mundo, né? Então, o Mário concebe esse mote que ele faz com o exercício de câmera, essa coisa esse movimento que vai de um lugar e depois volta, né? Eu acho que o filme talvez seja peça para ser analisado de acordo com esses eixos que o Mário cria, que o filme tem, de ficar balançando entre um e outro. Eu acho que um desses eixos é uma espécie de extremo subjetivismo e uma espécie de extrema dissolução. Eu acho que o limite ele tem essa coisa. Né? E ao mesmo tempo, por um lado, eu imagino, né, que devia ser visto ali, e assim, por exemplo, como eu acho que um Glauber Rocha viu, talvez sem ver, ao mesmo tempo uma espécie de grande... não dá para não dizer, se quiser pode dizer, mas acho pobre, que é um exemplo de uma espécie de existencialismo burguês. Entretanto, tem ali uma presença da vastidão da experiência do mundo, que é também, acima de tudo, uma coisa coletivista, no sentido que tudo que é matéria do mundo tem seu valor expressivo, né? Nada passa incólume. Uma florzinha desse tamanho é objeto de você largar o personagem e ir para ela, assim. E é mesmo, e isso é retomado depois. E o pedacinho de pau, que depois se torna um pedacinho de barco. Enfim, o filme ele vai fazendo esse grande sistema de um jeito que é muito redutor achar que ele é tão concêntrico em relação aos próprios personagens e a própria subjetividade individual do Mário Peixoto, entendeu? Então é um jogo, são esses jogos entre polos, digamos. Você disse, ele não viu o filme, escreveu sem ver o filme. Então acho que talvez ele nunca... O Glauber? Então... Não, então, enfim, por isso que eu acho que dá para fazer uma historiografia do cinema brasileiro mesmo, em torno das relações em torno do limite, né? A cada momento. Cara, eu diria que é a história do Brasil. Assim. A história do Brasil, enfim. Eu acho que ele é um filme que encarna... E a própria história do Mário não ter conseguido fazer um filme, ser o cineasta de um filme só, enfim. Essa história em si ela é um pouco metafórica também. Não, e o filme seguinte tem essa história dele com a Carmen Santos, que justamente a Carmen Santos queria fazer o filme, como ela sempre quis fazer filmes, para se tornar atriz e ser tipo uma figura estrela. E ela chegava na sala de filmagem e estava ali filmando paisagem, filmando florzinha, e obviamente eles brigaram. É um filme chamado Onde a Terra Acaba, que sobreviveu, tem o quê? 10 minutos, 10, 15 minutos né, do material. E não foi finalizado, não foi dirigido por ele no final das contas. A gente não sabe se esse material, o que é dele, o que não é. Foi completado Onde a Terra Acaba? Foi completado pelo Otávio Gabos Mendes, diretor do Mulher. Entendi. Mas não... Assim, o que filme foi filmado dele? Você quer falar uma coisa? Queria ouvir a opinião de vocês sobre o uso da música, porque parece que o filme, revendo, né? Parece cada vez mais para mim que o filme é muito dividido em blocos pelas músicas, né? Como foi concebido isso, se vocês sabem. Isso é um problemão. Se foi, como é que ele encaixou, porque... E as músicas são bastante contemporâneas, quer dizer, a época, né? Deve ter sido uma novidade para o Brasil. E vocês acham que tem algum paralelo em algum filme que tenha esse tipo de uso da música? Quer falar da treta?
Eu não sei nem se eu sei tão bem da treta. Eu sei que essa restauração é questionada justamente pela questão da música. O que na verdade é uma treta do próprio processo aí. Você sabe? Não. Tá, depois que eu Depois aviso. dele, Tá. Não, porque assim, existe essa questão do número de quadros, né, que criam uma duração específica, e o filme de fato era marcado por momentos musicais, né? Aqui entra essa música, aqui entra essa música. Quando você passa a um outro número de quadros, né, obviamente o filme se estende e você fica com vazios, que você preenche com música. Então isso virou uma discussão, né? Até onde eu sei, eu não sei mais profundamente disso, mas já ouvi que acho que até o próprio Saulo teve questionamentos com essa história. Com essa versão. O Saulo é a figura aí, um dos grandes responsáveis, né? O trabalho do Limite existir até hoje é um trabalho que foi de gerações a gerações a gerações a gerações, e o Saulo é uma das figuras centrais para esse filme existir. Guardou o filme por muito tempo. E fez a primeira restauração do filme. E a própria natureza desse som, um pouco limpa, também acho que é objeto de questionamento, Sim. por exemplo. Das versões dessas músicas. Não é, tem isso também, não é a mesma versão. Também enfim, esse negócio da restauração às vezes é um abismo, assim. Acho que é porque o som não era reproduzido assim em 30, entendeu? Esse som que parece meio som de CD, digamos assim, que traz uma certa vivacidade para as cenas e tal, mas ao mesmo tempo o trabalho da restauração ele é sempre uma ambiguidade em relação a restituição idêntica à época como se foi feito e um trabalho de atualização, enfim, é super complicado, né? Já tem casos de filmes assim muito complexos. Estava vendo outro dia um filme, acho que é um filme japonês de monstros dos anos 30, onde foi fazer uma restauração 4K do filme, e aí você passou a ver o negocinho que sustentava o monstro, digamos assim, fazia o títere, a coisa do monstro, e ao mesmo tempo, qual o papel da restauração, entendeu? É manter o negócio apagado. É criativo, né? Então criativo. Tem uma certa ambiguidade. Mas eu acho que o Mário pensou que o som, respondendo a ti de alguma maneira, organizasse os movimentos do filme. Acho que isso fazia parte do desejo do Mário, assim, de uma certa marcação dessa dinâmica pelo som. Mas ao mesmo tempo tem um campo de ambiguidades aí que ele não está vivo, a gente não vai saber. Mas assim, mas de fato ele faz isso, né? A cena do mar, os voos narrativos por cada personagem são marcados por separações musicais. O que eu ia dizer é que eu acho que, do jeito, o Mário me parece que ele sempre quis, e aí algo também que me parece aproximar o filme do cinema contemporâneo, que o filme fosse esboço de filme, né? E que o filme nunca fosse algo completo, né? Ou na verdade me parecia que ele queria que fosse, mas ao mesmo tempo não queria, nessa grande ambiguidade da figura dele, ou que seria impossível ser, na verdade, tão perfeccionista que se apontava a coisa, né? Mas acho que tem uns dados até anteriores, básicos, que acho que o filme foi filmado com 4 câmeras diferentes e cada uma delas filmava num número de quadros diferente. Então isso no cinema mudo, em princípio, não era um problema, mas quando você insere o som diretamente na gravação, né, você meio que estabelece um ritmo, né? Uma frequência. Alguma coisa, mas o que eu sei é que tinha marcação mesmo, definitivamente, assim. Francisco queria falar. Eu queria perguntar a vocês dois sobre uma cena específica do filme. Posso perguntar? Claro. Tá. Você disse que esse filme é muito subjetivo, e eu acho que quando eu vejo os filmes, eu vi esse filme só 2 vezes, e acho que mesmo que eu vi a primeira vez e a segunda vez que eu vi, esse filme tem uma lógica interna que faz muito sentido nessa perspectiva de um Brasil que é modernista e um Brasil que se progride mais a mecanização e tudo. E eu queria te perguntar sobre uma cena que, nas 2 vezes que eu assistia, eu fiquei muito confuso, que é a cena que é uma das cenas mais diretas do filme, que é a cena do cinema, que o Mário Peixoto mostra o cara que eu acho que é o marido daquela mulher, não sei, e ele mostra ele trabalhando enquanto está um filme do Chaplin, do Carlitos, e mostra a reação da audiência, mostra o sorriso delas, o riso da audiência. E quando eu assisto essa cena, eu não sei realmente o que pensar, eu não descobri realmente o que pensar nessa cena, se ele está criticando o cinema do Chaplin, se ele está usando o cinema do Chaplin para fazer um comentário das próprias inspirações que ele teve, porque a mise-en-scène e a edição desse filme é radicalmente
diferente do filme do Chaplin, na minha opinião. E eu queria perguntar a vocês, qual é a opinião de vocês, qual é a sensação de vocês, quando vocês veem essa cena no esquema do filme? Não sei, nunca ouvi comentários sobre isso, mas eu acho que, em primeiro lugar, tem uma homenagem ao Chaplin Club. Bem ou mal, uma sala de cinema meio... Mas eu leio muito próximo de você, eu acho, como uma crítica não ao cinema exatamente do Chaplin, né, mas a uma certa atitude, uma relação do público com o cinema, ou uma certa esperança do que se quer com o cinema, no momento que o cinema está se industrializando no país, né, que está se perseguindo uma industrialização do país e inclusive do cinema. Né, e você vê pela natureza do Mário Peixoto, né, que o Lauber vai considerar um artista aristocrata nesse sentido, mas que assume uma perspectiva de o que me interessa no cinema é a arte, não é essa relação específica, né, com o filme. A minha leitura dessa cena é por aí. Entendeu? Eu acho que é um pouco como as coisas do Peixoto, porque, por um lado, é de fato uma cena de um cinema de entretenimento, e ali o cinema do Chaplin faz muito sucesso. Entretanto, também um cineasta é uma espécie de gênio, né, um cara de grande subjetividade, e ao mesmo tempo tem uma coisa, acho que bem direta em relação ao limite, que é a pessoa presa, né? O personagem ali do filme de Chaplin é a pessoa presa, tentando escapar. Então, isso é uma das linhas do mote conceitual do limite, né? Então, de alguma maneira, isso também não é, digamos, ali um ponto necessariamente de diferenciação. Isso é um outro cinema. É um outro cinema que as pessoas riem, e essas risadas não são exatamente belas e tal. Acho que tem uma coisa uma espécie de... Eu suponho que ali, naquele momento, isso é uma espécie de crítica, mas ao mesmo tempo não é qualquer coisa que o filme do Chaplin mostra. Assim, né? Uma pessoa presa, tentando sair, areia, enfim, é tudo menos aleatório. Eu acho que é o jogo do Mário de ficar colocando as coisas nesse chaveamento duplo, digamos assim, sabe? Então, eu acho que é pra lá e pra cá. Eu acho que tem uma coisa aí, o cinema de entretenimento, sim. Eu acho que enfim, ali nos anos 30, o Chaplin acho que é sinônimo de encher sala, de umas coisas, o cinema do riso, né, o cinema popular, que eu acho que é uma coisa que o Mário nunca ia conseguir e devia ter algum amargor em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, não pegou. O Chaplin tinha centenas de outros filmes a essa época, você podia escolher outro. E escolhe esse que eu acho que tem ecos com a estrutura dramática e com a linha de ideias que o Limite desenvolve, entendeu? Então tem aproximação e diferença, assim eu sinto. Só lembrando que o Chaplin Club não estava longe de ser um cineclube voltado para cinema industrial, era cinema como arte mesmo, então eu acho que nesse sentido... E com o nome do Chaplin, né? Então tem também uma duplicidade, né? Porque não sei se vocês conhecem, mas Chaplin Club enfim, um cineclube, mas uma reunião de pessoas, é uma espécie de evento provavelmente inaugural em relação ao pensamento do cinema no Brasil, a relação com o cinema pensado como arte, pensado como uma coisa que produz ideias sobre o mundo importantes, ideias sobre o cinema importante, porque, não sei se vocês sabem que o cinema, quando aparece, não é, digamos, reconhecido como uma arte plena, uma arte grande no primeiro momento, né? Então, todo pensamento mais sério, mais criativo, o cinema como cultura no Brasil, é marcado pelo fato chamado Chaplin Club, assim, que isso desdobra nas figuras que vão fundar das bases do cinema moderno brasileiro, que vão fazer as revistas e o pensamento sobre o cinema mudo brasileiro. O Chaplin Club é uma espécie de evento muito central para toda a relação do cinema brasileiro como cultura, como saber, enfim. Plínio Sequim de Rocha, enfim, Pedro Lima, Marcos Zara. Para o próprio Limite também, o filme... E o Limite é, digamos, o filme... do cineclube e vai sobreviver graças às figuras do cineclube que vão correr atrás de fazer o filme sobreviver. Então, se temos aqui hoje falando sobre cinema no Brasil, há um germe do Chaplin Club aqui nessa sala. Exatamente. Hoje. E estamos com nosso tempo quase no limite. Não foi uma piada.
Eu ia entrar meio que no que ele falou, assim, porque eu acho que essa cena também acho que ela é muito ambígua, assim, e pegando um pouco do gancho do que você falou também, eu vejo que às vezes ela parece mais, né, se a gente for entrar no âmbito de uma crítica, assim, mais uma crítica à relação dos espectadores com o filme do que propriamente com o filme, porque eu vejo que com relação ao Chaplin tem até uma homenagem, que é a ideia de que o cinema ele tem múltiplas formas de sublimar as questões do mundo em ação, em que, por exemplo, o Chaplin, apesar de ele estar lidando com uma espécie de fuga ali que é bem lúdica, não deixa de ter também um potencial de estar suprimando essas questões do mundo dentro de uma ideia de aprisionamento, assim, só que por uma outra chave, assim. Sim. Mas, na verdade, esse público está, enfim, se relacionando com o cinema do Chaplin de uma forma muito diferente que o próprio público estaria se relacionando com o cinema do Mário Peixoto. Sim. Então, acho que estaria, talvez, nessa mediação, assim, mais do que no... Enfim, Sim. uma coisa assim, só porque muito rápido, assim, que eu acho muito interessante sobre o filme, assim, que torna ele muito atual, assim, que sempre que eu me surpreendo muito quando eu vejo o vídeo, é que eu acho que, assim, hoje, inclusive no cinema brasileiro hoje, a gente tem uma relação entre o corpo e o filme que é muito forte, assim. E esse filme, ele traz isso de uma forma, assim, ele centraliza o corpo e ele oferece para o corpo um potencial de alguma forma investigar a dimensão cultural e simbólica do espaço. Eu acho que até no sentido assim do que o que um corpo absorve ou não das dimensões simbólicas do espaço reflete muito os elementos constitutivos, assim, culturalmente falando e simbolicamente falando, desse mesmo espaço, assim. Sim. E que é uma coisa que, assim, à época me parece, enfim, muito interessante, assim. Inclusive naquela cena, acho que eu tinha comentado já sobre o preto com isso, mas assim, o meu segmento favorito do filme é quando parece quase que, eu acho que nesse sentido ele vira quase que um filme de gênero, assim, me lembra muito inclusive o Halloween do Carpenter, que é aquela cena que ele meio que antagoniza a figura do businessman, basicamente, que assim, que é aquele cara vindo lá para aquela portela lá, e antes dele chegar, tem literalmente toda uma antecipação muito, assim, muito em consonância com os códigos de gênero do terror, assim, que é tipo o vento e as coisas balançando, ou seja, colocando que aquilo ali não é tão somente um indivíduo, mas um estado das coisas que chega, assim, da mesma forma que, sei lá, o Michael Myers seria uma figura representante do mal, muito mais que qualquer indivíduo, aquele cara ele também, assim como o Michael Myers, estaria refletindo um estado das coisas, assim. Sim. E aí eu lembro muito de dois filmes, sempre que eu vejo essa cena, o Halloween e um filme chamado O Mensageiro do Diabo, que é muito bom, assim, tentar mitologizar essa ameaça cênica, assim. E é tudo muito relacionado ao corpo, assim, é aquele sapato num chão meio cheio de lama e uma relação de geografia que é muito confusa, assim, porque no momento a câmera grava ele indo para lá e depois ele está indo para lá, então não tem sequer uma lógica desse andar, assim, uma lógica espacial, assim, mas que mesmo que não tenha essa lógica, tipo assim, existe uma ideia de fim, né, porque ele chega no cemitério, assim, então acho que né, isso é muito... Porque tudo é construído no fragmento, né? Na forma como os fragmentos das coisas se relacionam, né? Não no todo, né? Achei um ótimo comentário pra gente terminar. Você quer falar uma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer, mas a gente está muito no limite. Vai ser Então, desculpa, vai não, a gente parecer uma piada. a gente está muito no final do nosso tempo. Não, tranquilo. Relativamente pontual, assim, eu queria perguntar, porque Pedro Silva falou assim, de uma relação muito com o construtivismo e com o impressionismo, que em pontos muito concretos, assim, materiais com o mundo, assim. E talvez um certo paradoxo do filme de tentar pegar coisas muito concretas da natureza ou da forma e para tentar tratar do subjetivo. Mas, se eu não me engano, e aí eu queria ver se conseguimos contextualizar assim, se tem alguma relação com o cinema da época, ou como você vê, sei lá, comentário assim. O roteiro do filme ele fala sobre o mar de fogo, então ele é, eu não sei se o filme é tão concreto assim, eu acho que ele tem passagens bem alegóricas assim, que não são símbolos, mas são de fato, não é tipo o vento representando alguma coisa, mas tipo, o mar de fogo é uma coisa para além do real também, assim. Eu acho que foge um pouco da concretude do mundo material, assim. Não sei se consigo... Acho que não, sim, eu acho, mas eu concordo plenamente, acho que é um filme simbólico.
Assim, inclusive, eu acho que até uma das imagens que não está no filme que o Mário Peixoto escreveu seria uma ampulheta, um relógio afundando debaixo d'água, né? Que é a coisa mais simbólica impossível, né? Mas eu acho que tem diversas imagens simbólicas, embora tenham ao mesmo parece que tudo é um sim ou não, né? Que você fala desse filme, né? Mas eu acho que sim, acho que tem um caráter simbólico, o Mar de Fogo sendo o movimento da luz no mar, né? Aí é uma coisa concreta ao mesmo tempo, extremamente, né, e descrito no roteiro, assim, como Mar de Fogo, né? Você vê aquelas imagens da luz lá mexendo, aquilo ser um mar de fogo. Chegamos na hora. Boa noite, gente. Obrigado por terem vindo. Leiam os textos, próxima sessão 10 da noite.